Nas últimas semanas, o mundo inteiro tem falado do alegado envolvimento de Puff, também conhecido como Diddy, na morte do rapper Tupac Shakur. Puff é um rapper e empresário extremamente bem-sucedido, com investimentos em vários setores que fizeram dele um bilionário. No entanto, há quem diga que ele tem um passado sombrio e que foi ele o mandante da morte daquele que foi provavelmente o rapper mais influente de todos os tempos. Mas afinal, será que um homem tão famoso e bem-sucedido como Diddy está realmente por detrás da morte de Tupac Shakur? Neste vídeo, vamos falar do envolvimento de Puff com os Southside Crips, Keffe D e com a morte de Tupac. Vamos explicar qual o alegado papel que ele desempenhou neste caso e se existe a possibilidade de vir a ser preso pelo homicídio. Para que possamos entender essa história, temos de começar por explicar de que forma é que Puff, um rapper de Nova York, envolveu-se com um gangue do outro lado do país, os Southside Compton Crips. Puff conheceu Keffe D, que na altura era um dos líderes do gangue, através de um homem chamado Zip. Tanto Zip como Keffe D tinham muito respeito nas ruas, e para Puff era benéfico mantê-los por perto para a sua própria segurança. Keffe D e os Southside Crips já travavam uma guerra nas ruas com Suge Knight e os Mob Pyros. Esse foi o principal elo de ligação entre Puff e Keffe D. Eles tinham um inimigo em comum. Naquela altura, Puff precisava de segurança para que pudesse fazer os seus concertos em Los Angeles, e foi por esse motivo que estabeleceu uma ligação com Keffe. Keffe D comandava um dos gangues mais poderosos de Compton e podia fazer com que Puff se sentisse seguro, mesmo em território de Suge Knight. Mas segundo aqueles que andavam entre eles, Puff começou a ficar extremamente assustado com as investidas de Suge contra ele e os Bad Boy, e por isso, alegadamente, fez uma oferta de $1 milhão aos Southside Crips pela cabeça de Suge e Tupac. Numa entrevista ao canal Vlad TV, o ex-agente da polícia de Los Angeles, Greg Cady, que investigou o caso de Tupac durante anos, falou sobre a suposta oferta que Puffy fez a Keffe D. According to Keffe, he's claiming that Puffy offered him $1 million to kill Suge or Tupac? Both or of them. both. Yeah, both their names came up. And according to Keffe D, he says, Tupac's put himself on the list by all the shit talking that he was doing. Apesar de Keffe D e muitos outros alegarem que a oferta de $1 milhão pela cabeça de Suge foi feita mais do que uma vez, não sabemos se isso é verdade. E mesmo que seja verdade, estaria Puff a falar a sério quando disse que queria os seus inimigos mortos, ou seria apenas uma brincadeira de mau gosto que foi mal interpretada? Há alguns anos atrás, Puff foi confrontado com essa situação numa entrevista de rádio e fez questão de evitar esse assunto. Now, it was this documentary that claimed, which we know wasn't true. Yeah, check this out. We don't talk about things that are nonsense. We don't even entertain nonsense, my brother. So we're not even going to go there, with all due respect, but I appreciate you as a journalist asking. Thank you. Because listen, 7 years ago, I'd have been like, yo, did you hire somebody to kill Pac? But no, you do it like a journalist. Yeah, no, I mean, we wouldn't even get into nonsense like that. You know what I'm saying? It's nonsense. Which we never believed, by the way. Yeah, thank you. Puff não deu nenhuma resposta em concreto e mostrou-se incomodado com o tema. Ele nunca se pronunciou publicamente sobre o seu alegado envolvimento com a morte de Tupac. Mas segundo Keffe, ele foi um dos responsáveis pelo crime. Keffe D falou abertamente do alegado envolvimento de Puff em várias entrevistas que deu e disse ainda que o rapper chegou a contactá-lo pouco tempo após a morte de Tupac. Because Puffy called too, right? Yeah, him and Biggie's wife. What's her name? Faith Faith. Evans? Yeah. So tell me about that. Them two calls and everything. He just asked was that us. Who said that? Puff did. Mais uma vez, voltamos a lembrar que Keffe D já mudou a sua história várias vezes, e a cada vez que dá uma entrevista a falar sobre o caso, parece acrescentar algo de novo à história, pelo que é difícil saber se ele realmente está a dizer a verdade. Mas segundo ele, Puff ofereceu $1 milhão pelo homicídio. E como podemos ver, ele diz ainda que o rapper ligou para ele para confirmar se a morte do Tupac tinha sido responsabilidade deles.
Mas sendo assim, por que Puff não foi preso também? E aonde foi parar o dinheiro que ele supostamente tinha oferecido pelo homicídio? Segundo o ex-agente da polícia de Los Angeles, apesar de ter tentado várias vezes, Keffe D nunca chegou a receber o suposto pagamento pela morte de Tupac. So then there's that $1 million. So now there's this expectation of, the $1 million. So what happens next? So what happens next is, Keffe D's already under a separate investigation for his ongoing drug trafficking. He never gets a chance to hook back up with Puffy until almost, 6 months later, where he's over at the Peterson Auto Museum, where Puffy's back out here with Biggie, and he walks up to him to have a conversation about it. Well, Puffy's aware that the FBI's been watching him out here in Los Angeles, and the last thing he wants to do is be directly associated with this guy that he's had this agreement with to commit a murder. So he tells Keffe D, no, man, now's not the time. We're good right now, and you got the I got the feds all over me. Was his statement. Keffe D recognizes, okay, cool. It's probably not a good idea for us to be, associating in public together. There's a lot of heat on because of the Tupac investigation, both on the East Coast, West Coast, LA, Las Vegas, and so it's just good business not to be, seen in public with a guy that you've conspired to commit a murder with. Realmente, se houve envolvimento de Puff na morte de Tupac, seria muito suspeito ele continuar a comunicar com Keffe D pouco tempo após o crime ter acontecido. Mas mesmo assim, já se passaram muitos anos e Keffe D nunca recebeu o alegado pagamento pelo homicídio. Os rumores que correm é que Zip, o homem que apresentou Puff a Keffe D, ficou com o dinheiro em questão. O que se diz é que Puff realmente pagou o dinheiro prometido, mas que passou um cheque para a mão de Zip para que ele pudesse entregar a Keffe D. Mas obviamente isso nunca aconteceu. Tanto a polícia como Keffe D e os amigos de Zip dizem que ele alegadamente ficou com $1 milhão que Puff teria pago pela morte de Tupac. Apparently, there was supposed to be $1 million that Zip was supposed to bring back, but he ended up keeping the money and buying a nightclub with it. That's what the FBI said. The FBI said that. Zip era um nome muito famoso nas ruas. Ele era conhecido por movimentar centenas de quilos de drogas entre Los Angeles e Nova York. No entanto, ele era também extremamente carismático e tinha muitos contactos na indústria do entretenimento. Como já mencionamos, Puff mantinha-o por perto por proteção, mas quem o conhecia dizia que ele não era de se confiar. Zip tinha a reputação de roubar e enganar todos que cruzavam o seu caminho. Keffe D não é o único que acredita que ele ficou com $1 milhão que foi pago por Puff. O antigo guarda-costas do rapper disse que viu Zip com o dinheiro em sua posse. There was a rumor that a payment went, from Puffy's camp, and it was supposed to go to Keffe D and the Southside guys. Zip got that money, and he kept it for himself. You had to understand who Zip was. Zip was a mastermind, a gangster, a pimp, a hustler, and Zip had a check in his right back pocket, and that check was for $1 million. O antigo guarda-costas de Puff não é o único que diz ter visto Zip com $1 milhão. Outros amigos dele disseram o mesmo e, segundo eles, Zip usou o dinheiro para abrir uma discoteca em Nova York. Facto é que não sabemos se isso realmente é verdade. Será que Puff realmente pagou $1 milhão pela morte de Tupac, ou o dinheiro que estava na posse de Zip vinha de outra fonte? Como podemos ver, Keffe D acredita que sim, que Zip ficou com o seu dinheiro. Ele disse ainda que a sua vida foi arruinada desde o momento em que conheceu Puff e que ele devia compensá-lo por tudo o que fez no passado. God damn, homie. I was on top of the world till I met your motherfucking ass, dude. Shit is wrong, dude. Come on, homie. I need something. Throw a dog a bone or something. Fuck. Shit up there talking about you, Daddy Love. Show us some love.
Mr. Love, I be watching you, dude. I don't feel he owe me, but god damn, what the fuck? You know what I'm saying? Brother Love, come show some love. That's all I can fucking say. Show some love, Brother Love. You know, shit. Brother, I be seeing you doing your little pretty dance and all that, man. Show some love, homie. Come on, man, don't be like that, Brother Love. É possível perceber em várias entrevistas que Keffe D guarda muita mágoa contra Puff. Ele sente-se injustiçado por Puff viver uma vida de luxo, enquanto ele e os restantes Southside Crips continuam a viver na pobreza. Keffe sente que Puff tem o dever de ajudá-lo, mas o rapper parece pensar o contrário. Desde que tudo aconteceu, Puff nunca se pronunciou sobre o caso. Até hoje, ele nunca se defendeu em relação às alegações contra ele. Mas a verdade é que parece pouco provável que ele seja preso somente pelo testemunho de Keffe D. Como já referimos, Keffe D já mudou o seu depoimento várias vezes e a cada entrevista que dá parece contar uma história diferente. Para além disso, ele é membro de um gangue com uma ficha criminal muito extensa, o que tira ainda mais a sua credibilidade. Não parece lógico que o FBI tente acusar um bilionário de homicídio apenas porque um ex-membro de gangue disse que ele estava envolvido no caso. A única forma de Puff ser acusado nesse caso é se a polícia tiver mais provas contra ele. Provas como escutas, transações bancárias e testemunhas. Mas tendo em conta que o crime aconteceu há quase 3 décadas, é pouco provável que isso aconteça. Mas desde a prisão de Keffe D, passamos a acreditar que tudo é possível neste caso. Nas próximas semanas, vamos saber quais as provas que existem contra Keffe e aí vamos saber também se existe mais alguém que vai ser acusado pela morte de Tupac Shakur. Até lá, tanto nós como o Puff vamos ter que esperar para saber se o FBI vai acusá-lo do homicídio. Já Keffe D está na prisão à espera que o julgamento comece. Numa das suas últimas entrevistas, Keffe D fez questão de deixar uma mensagem para Puff. If you could say anything to Puffy after everything you did for him, what would you say to him? I'm still here, bro. Still waiting.